Queridos, hoje, no Graça e Verdade, vamos explorar uma das mais conhecidas e importantes mensagens do Novo Testamento, a armadura de Deus, que nos oferece uma metáfora poderosa que nos lembra da importância de estarmos espiritualmente preparados e equipados para enfrentar a vida e seus desafios. Cada peça da armadura representa uma verdade fundamental do Evangelho e da vida em Cristo na nova aliança em que vivemos. Ao vestir essa armadura, estamos nos colocando sob a proteção e direção de Deus, confiando nele para nos guiar e proteger nas batalhas espirituais diárias. Este conceito, apresentado por Paulo em Efésios 6, nos fornece uma imagem poderosa de como devemos viver e lutar nossas batalhas espirituais na nova aliança em Cristo. Vamos mergulhar na palavra de Deus e entender como, pela sua graça, podemos estar plenamente equipados para enfrentar qualquer desafio. Talvez você já seja um expert no assunto armadura de Deus, mas eu te convido para ficar comigo até o final, para que possamos aprender um pouco mais sobre este assunto fascinante. Vamos ler Efésios 6, de 10 ao 20, na versão NVI. 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 19. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. E 20, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. São 10 versículos, queremos enfatizar cada um deles. Portanto, o primeiro destaca a fonte de nossa força, Deus. Em vez de confiar em nossa própria força, somos chamados a nos fortalecer no Senhor. Isso enfatiza a dependência total de Deus para enfrentar os desafios espirituais. Nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Em Jeremias 17, 5 a 8, aprendemos que aqueles que confiam no Senhor serão como árvores plantadas junto às águas, que não temem o calor e sempre dão frutos. Na nova aliança, essa força é manifestada através da nossa união com Cristo. Em João 15, 5, Jesus nos lembra que sem Ele nada podemos fazer. Portanto, nossa dependência de Cristo é a fonte da nossa força. Pense na rotina diária de um estudante que enfrenta exames difíceis. Quando ele ora e busca a força de Deus, ele encontra paz e clareza para estudar e fazer os exames, sabendo que Deus está com ele em cada momento. Segundo, vestir toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é completa e necessária para resistir às ciladas do diabo. A expressão toda a armadura sugere que não devemos negligenciar nenhuma parte dela. Cada parte da armadura é essencial para a nossa proteção completa contra os ataques do inimigo. Em 2 Coríntios 10:4, Paulo nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Viver na graça de Deus significa estar consciente de que Ele já nos proveu com tudo o que precisamos para resistir ao diabo. Considere um profissional que trabalha em um ambiente hostil, onde fofocas e intrigas são comuns. Vestir a armadura de Deus significa buscar diariamente a orientação divina para lidar com esses desafios com integridade e sabedoria. Terceiro, nossa luta não é contra seres humanos. Paulo lembra que nossa batalha é espiritual, contra poderes e forças malignas no reino espiritual. Isso muda nosso foco de ver os conflitos apenas no nível humano e nos faz reconhecer a verdadeira natureza de nossa luta. Nossa batalha é contra forças espirituais do mal. Em 1 Pedro 5,8, somos alertados a sermos sóbrios e vigilantes, pois o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem devorar.
No entanto, em Cristo, temos autoridade sobre essas forças malignas. Lucas 10:19. Imagine uma pessoa que enfrenta constantes desentendimentos familiares. Ao lembrar que a verdadeira batalha não é contra os membros da família, mas contra forças espirituais, ela pode orar por discernimento e buscar a reconciliação através do amor de Cristo. Quarto, cinto da verdade. A verdade é essencial para a vida cristã. Assim como um cinto segura a armadura e dá mobilidade ao soldado, a verdade nos sustenta e nos mantém firmes. Jesus é a verdade, e viver uma vida baseada na verdade de Cristo nos protege contra as mentiras do inimigo. A verdade é o fundamento da nossa fé. Jesus disse em João 8:32: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Em uma cultura saturada de mentiras, precisamos estar firmemente enraizados na verdade da palavra de Deus. A verdade é que somos a justiça de Deus em Cristo. Tudo já foi pago, já está consumado, já fomos libertos e não há maldição para nós que estamos nele. Vamos viver essa verdade. Em um mundo onde as redes sociais estão cheias de notícias falsas e informações enganosas, manter-se na verdade de Deus nos ajuda a discernir o que é verdadeiro e a viver de acordo com essa verdade. Quinto, couraça da justiça. A couraça protege os órgãos vitais. A justiça de Cristo nos protege e nos justifica diante de Deus. Não confiamos em nossa própria justiça, mas na justiça imputada por Cristo através da fé. A justiça de Deus nos é imputada através de Cristo. Em 2 Coríntios 5:21, lemos que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa justiça nos protege contra as acusações do inimigo. Quando alguém enfrenta críticas injustas no trabalho ou na escola, lembrar que somos justificados em Cristo nos dá a confiança para continuar agindo com integridade, sabendo que nossa verdadeira identidade está em Deus. Sexto, prontidão do Evangelho da Paz. Os calçados dão estabilidade e prontidão para a batalha. Estar calçado com o Evangelho da Paz significa estar preparado para levar as boas novas e viver em paz com Deus e com os outros. O Evangelho nos dá firmeza e propósito. Devemos estar sempre prontos para proclamar o Evangelho da Paz. Em Romanos 10:15, Paulo cita Isaías 52:7. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de boas coisas. A paz que temos em Cristo nos capacita a levar essa mesma paz aos outros. Um exemplo seria um vizinho que, ao invés de responder com irritação aos conflitos, escolhe responder com gentileza e compartilhar o amor de Cristo, promovendo a paz no bairro. Sétimo, escudo da fé, Efésios 6:16. O escudo protege contra os ataques do inimigo. A fé em Deus e em suas promessas nos protege contra as dúvidas, medos e tentações lançadas pelo maligno. A fé é essencial para apagar as setas inflamadas do maligno, que representam os ataques espirituais. Em Hebreus 11:6, somos lembrados de que sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa fé não está baseada em circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Imagine alguém enfrentando uma doença grave. Manter a fé em Deus, mesmo quando o prognóstico parece desanimador, permite que a pessoa encontre força e esperança, confiando na promessa de cura e consolo de Deus. Oitavo, capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, simbolizando a mente. A certeza da salvação nos protege contra a desesperança e a confusão. Ter a mente renovada pela verdade da salvação em Cristo nos dá segurança e proteção mental. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação nos protege contra pensamentos de condenação e desesperança. Alguém que lida com pensamentos de inadequação e baixa autoestima pode, ao meditar na salvação em Cristo, encontrar a segurança de que é amado e valorizado por Deus, mudando sua perspectiva sobre si mesmo. Nono, espada do Espírito, a palavra de Deus. A espada é a única arma ofensiva mencionada. A palavra de Deus é poderosa para confrontar e derrotar o inimigo. Conhecer e usar as Escrituras é essencial na batalha espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Jesus nos deu o exemplo de como usar a palavra de Deus para resistir ao diabo durante a tentação no deserto. Mateus 4:1-11. Conhecer e meditar nas Escrituras é fundamental para a nossa defesa espiritual.
Pense em um jovem que enfrenta tentações diárias e pode usar versículos memorizados para combater pensamentos e desejos inadequados, lembrando das promessas e comandos de Deus para manter a pureza. 10º, oração no Espírito. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus e buscamos sua ajuda. Paulo enfatiza a importância de orar em todas as ocasiões com diferentes tipos de orações e súplicas. E ser vigilante nisso. A oração é fundamental para a vida cristã e para manter a comunhão com Deus e com os outros crentes. Ela é vital para a nossa vida espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5,17, somos instruídos a orar sem cessar. A oração deve nos manter permanentemente conectados a Deus, fortalecendo-nos para enfrentar as batalhas diárias. Devemos orar em todo o tempo com súplica e intercessão, deixando o Espírito Santo nos guiar. Em meio a decisões difíceis no trabalho ou na família, buscar orientação através da oração contínua ajuda a discernir a vontade de Deus e a tomar decisões sábias e guiadas pelo Espírito. Referência à armadura de Saul e à armadura de Deus. Em 1 Samuel 17 vemos a história de Davi e Golias. Quando Davi se preparava para enfrentar Golias, Saul tentou vesti-lo com sua própria armadura. No entanto, Davi recusou porque não estava acostumado com ela e não se sentia confortável. Em vez disso, ele escolheu enfrentar o gigante com a sua fé em Deus e uma simples funda e pedras. Davi sabia que a armadura humana de Saul não poderia protegê-lo contra um inimigo tão grande. Ele confiava na armadura espiritual de Deus, sua fé, sua confiança na justiça e na verdade de Deus. Em Isaías 59:17, lemos que Deus veste a justiça como couraça e põe na cabeça o capacete da salvação. Davi estava revestido com essa armadura divina e é isso que o capacitou a derrotar Golias. Meus queridos, vestir a armadura de Deus é viver uma vida de dependência contínua da graça e do poder de Deus manifestados através da nossa nova aliança em Cristo. É reconhecer que, embora enfrentemos uma batalha espiritual, já temos a vitória garantida em Cristo Jesus. Que possamos diariamente buscar a força do Senhor, vestir sua armadura completa e permanecer firmes contra as ciladas do inimigo, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Amém. Ajude a crescer o canal Graça e Verdade e a divulgar a pregação do Evangelho. Inscreva-se, ative o sininho para receber notificações, curta nossos vídeos e compartilhe com seus amigos.